Liturgia da Palavra, terça-feira, primeira semana da Quaresma. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. O nosso caminhar é difícil, tem pedras, espinhos. Passamos por muitas lutas, não é verdade? Por muitas dificuldades, mas estamos aqui por quê? Porque Jesus é o nosso raiar, é o nosso sol, é o sol da justiça que vem nos visitar e ele está no meio de nós e nos leva a uma só direção, a eternidade. E justamente hoje no Evangelho, Mateus capítulo 6, verso 14. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. E nós vamos ver o sentido do que significa rezar o Pai Nosso e o que significa vivenciar o Evangelho e o que significa estarmos diante de Deus como pessoas redimidas de nossos pecados. Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós de geração em geração. Desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Conferir Salmo 89, verso 1, seguinte. De muitos modos, Deus cerca de predileção seus filhos e filhas. Socorre-os com sua palavra eficaz. Está perto dos corações atribulados. Exaltemos todos juntos o nome daquele que podemos chamar de Pai. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 7 a 15. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Reze comigo. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje estamos vivenciando terça-feira, primeira semana da Quaresma. A igreja continua nesse tempo de penitência e hoje Jesus nos mostra que o perdão é a melhor penitência que a gente pode fazer, porque quando nós queremos ser perdoados, porque nós nos penitenciamos para quê? Para sermos perdoados, não é verdade? Nós passamos por esse tempo de Quaresma, fazendo uma revisão de nossas vidas e vendo em que poderemos mudar, mostrar um bom propósito para Deus que agrade. Isso é uma Quaresma que nós vivenciamos de verdade, quando nós colocamos em prática, em atos, o nosso arrependimento a Deus, movidos principalmente pelo amor. E o amor se resume justamente no ato do perdão, como Jesus Cristo mostrou que é perdoando que se é perdoado. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Portanto, se nós não perdoamos, é melhor não rezar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso diz o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então Deus vai nos perdoar na medida do nosso amor e do nosso perdão para com o próximo. E o Salmo responsorial hoje, o Salmo 33, vem mostrar que o Senhor nos liberta, como diz o refrão. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. E o justo é justamente aquele que coloca a justa medida do seu amor para com o próximo. É isso o justo. É aquele que reconhecendo ser pecador, não julga, não condena o outro. Esse é o justo. É aquele que confia no juízo de Deus em relação a si e em relação ao próximo também. E o Senhor pousa os olhos sobre este, como diz o Salmo. O Senhor ouve atento o chamado daqueles que buscam a sua face praticando o bem. E daí a forma de agradarmos a Deus nessa Quaresma, buscando fazer o bem. Nós vamos nos libertar de todas as angústias que o mundo está hoje submerso, nessas pandemias, nessas angústias que passamos.
é devido justamente a isso, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta do perdão, um querer julgar o outro, condenar o outro. Por isso a campanha da fraternidade vem rica de mensagem, buscando essa inserção que nós chamamos ecumenismo. Ecumenismo significa inserir todos, chamar todos à conversão. A igreja chama todos à conversão e não pode deixar ninguém de fora. Jesus Cristo veio, como ele falou na leitura anterior, ele veio para curar os doentes, os enfermos, e não os justos, ou seja, aqueles que se dizem justos, como os fariseus, porque os fariseus não se inseriram no projeto de Deus, ou seja, eles não fizeram parte desse ecumenismo que Jesus quis fazer, justamente chamar todos para o diálogo. Jesus Cristo tentou dialogar com todos, Jesus esclareceu seu projeto a todos, Jesus foi até na sinagoga, foi rejeitado na sinagoga. Seguir a Cristo é nos comprometermos, nos comprometer com uma sociedade justa, com uma sociedade que caminhe na paz. Seguir a Cristo é nos comprometer com o diálogo. Quem não quer o diálogo é porque tem o espírito da soberba. Satanás não gosta do diálogo. Ele se encheu da soberba, por isso perdeu a condição do anjo da luz para habitar nas trevas. Devemos nos submeter ao diálogo como uma forma de ouvir, de escutar. E o que é o diálogo? Não é só falar, não. Diálogo é escutar também, é ouvir, é não rebater, porque muitas vezes, quando a gente rebate, já não é diálogo mais. A gente tem que ouvir. Se não é do nosso concordar o que o outro fala, vamos dizer assim, em vez de discordar, eu vou pensar no que você está me falando, vou analisar. É mais bonito, é mais humilde? Ou então dizer assim, eu concordo em parte, mas existe esse outro aspecto que nós precisamos avaliar, em vez de entrar no extremismo, de dizer, você não sabe, eu sei, você sabe menos que eu, comparar o outro com jegue e assim por diante. Vamos ver se nós mudamos o nosso modo de dirigir nesses tempos difíceis, nas redes sociais principalmente, levando a melhor mensagem possível no compromisso de diálogo e não de desavença, como está sendo hoje o mundo em volta. Na carta de São Paulo aos Efésios, justamente vem focar o que é o Evangelho, porque Paulo ele não foi um daqueles seguidores de Cristo, mas ele soube vivenciar o Evangelho. Por isso nós devemos imitar Paulo, como ele mesmo vai dizer, imitai o meu exemplo numa de suas cartas. E hoje nós nos baseamos no lema, justamente num versículo do que Paulo falou. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E é essa unidade que a igreja tem que lutar. Se a igreja estivesse pregando e colocando temas para dividir, eu seria um que não estaria com essa igreja. Mas se a igreja se compromete com a unidade, eu sou fiel a essa igreja, sou fiel a esse magistério, porque essa igreja está pregando nada mais daquilo que Cristo anunciou, que Cristo pregou. Por isso, o objetivo geral do tema da campanha da fraternidade é convidar as comunidades de fé, pessoas de boa vontade, para pensar, avaliar, identificar caminhos para superar as polarizações, essas divergências de atitudes, de modo de pensar, que levam muitas vezes uns a abraçar a ideologia como um Deus até. Tudo que nós abraçamos como um Deus é idolatria. Muitos se utilizam de ideais ideológicos defendendo políticos, politicagens. Isso é violência. Isso vai agredir o outro, porque nem todos são obrigados a concordar com minha linha de pensamento. Por isso, o diálogo amoroso na diversidade
é justamente a busca da unidade que a igreja deve pregar nesses tempos difíceis. Divergências não fazem parte do reino de Deus. Atitude de soberba não faz parte do reino de Deus. Humildade, diálogo, fraternidade, isso faz parte. Não cheguemos aos extremos ideológicos. Vamos abraçar o cartaz aqui que remete ao apelo de Cristo pela unidade. Vamos ser unidos com Cristo. Vamos ser unidos com a igreja. Vamos nos tornar justamente como aqueles que saibam compreender um ao outro. Hoje, a oração do Pai Nosso que Jesus nos mostrou é justamente isso, compreender um ao outro. Compreender que nós também erramos, que nós pecamos, que somos sujeitos ao pecado. Muitas vezes, aqueles que estão, de um modo geral, cercados de pecados, não é porque tem mais pecado do que eu por isso vou me achar justo, como os fariseus faziam, que se achavam justos, porque aqueles que eles julgavam serem pecadores tinham mais pecados que eles. Todos nós erramos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, e se nós precisamos da misericórdia de Deus, é como Jesus Cristo disse, devemos perdoar, porque da mesma forma como Deus nos perdoa e como nós desejamos ser perdoados, devemos colocar essa medida do perdão para aqueles que precisam do nosso perdão. Por isso, vamos trazer hoje, na leitura do livro de Isaías, a mensagem que sintetiza tudo o que Deus quer de nós, no capítulo 55, verso 10 a 11. Como no versículo 10 ele vai dizer: como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazer germinar essa terra e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Deus tem derramado a sua misericórdia, mas tem derramado suas mensagens também. Não adianta somente eu querer o perdão de Deus e não colocar os frutos das mensagens de Deus em prática. Ou seja, não fazer, plantar e germinar essa semente do amor que Deus tem derramado em nós. Deus quer realizar tudo em nós. Deus quer realizar a sua vontade em nós. Mas para que a vontade de Deus se fecunde em nós, produza em nós os efeitos, é preciso que nós acolhamos suas mensagens, vivenciando essa mensagem, anunciando essa mensagem e fazendo dar frutos dessa mensagem, que é o amor, que é o diálogo, a fraternidade, que é o compromisso. Vamos vivenciar a campanha da fraternidade, nos penitenciando dos nossos pecados, compreendendo e não julgando e não condenando ninguém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes? Laudes é salmos, hinos, leitura, é riquíssimo em espiritualidade. Você que reza as laudes já conosco sabe que as laudes é o ponto de equilíbrio de nossas vidas, não é verdade? Quando nós rezamos as laudes, nós nos sintonizamos com Deus, nós dizemos:
Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Todos nós dizemos isso todo dia, na verdade. Nós pedimos o auxílio de Deus. E devemos pedir o auxílio de Deus não quando as dificuldades vêm, mas devemos pedir no amanhecer, antes que as dificuldades venham nos sobressaltar. Nós devemos logo pedir a ajuda de Deus, o auxílio de Deus, para vencermos todas as dificuldades, inclusive as tentações. E aqui as laudes para você rezar conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!